Estamos aqui agora com ele para trazer uma fundamentação bíblica de todo esse aspecto, né? O que a palavra de Deus registra? Será que não tem nada escrito sobre ansiedade na Bíblia? Será que a Bíblia é algo novo? Será que a ansiedade é algo novo? Será que a Bíblia não registrou nada? Eu acho que tem alguma coisa. Acho que tem muita coisa. Acho que tem mistério do céu. E para fazer esse diálogo, trazer esse diálogo com o nosso professor Romildo, eu gostaria de convidar um dos nossos jovens, ali do Jovem de Sião, Me expulsaram. Jonathan! Aí eu ia sair. Senhor. Xandrinha deu espaço, eu ia ficar. Fala, galera. Amém. Faladeiros, Fala, professor. fala. Eu queria, antes de começar a aprofundar no tema, conhecer um pouco mais de quem foi o jovem Romildo. Será que deu muito trabalho? Bora lá, Será que bora teve lá, momentos de desenterrar ansiedade? esse passeio. Me diz Bora aí ver. como foi. Vamos conversar. Resumindo, não foi fácil. Não foi fácil. Foi Ô, gente, tá vendo? Não é só Contou você já, não, contou. gente. Tenho 14, me converti em 2008, 2007, 2008, então para trás só foi problema. Meu Deus. E como jovem, ainda mais. A irmã Raimunda, Sofreu Castigozinho. mais, não. Em termos de educação, em rédea, o negócio foi orando, seguro, buscando, com certeza. colheu. Colheu. A mãe que ora, colhe frutos. Colheu. Amém? E hoje a gente vê aí, né, um grande pregador, Pregador, um professor de escola servo do dominical Senhor. excelente, Excelente. né? Glória a Deus pela vida dele. A gente já teve a oportunidade de ouvir muitas das vezes, né, o testemunho de Romildo lá nas classes, de como foi a vida dele, e eu honro muito ele como professor e como pessoa também, que foi uma pessoa que já me deu muito conselho, que já me ajudou bastante em muitas áreas, principalmente, né, congregacional e tal. Então, Deus, ele tem usado muito ele nesse ramo aí da juventude e etc. Edificação de vidas, né? Exato. Uma bênção de Deus. John, Oi. o homem tá aí. Vamos lá, O vamos que lá. os jovens querem saber? Bora Bom, lá. o desafio, a proposta foi nós tratarmos do Salmo 23. Isso. Sim. Foi isso. E aí, o Salmo 23, para combater a ansiedade, o pessoal diz assim, mas o Salmo 23, tanta passagem bíblica. Mas o que é que o Salmo 23 traz? Importante. Segurança. Segurança. Exato. O Salmo primeiro traz o quê? Segurança. 2 caminhos você tem para escolher. Você vai escolher o caminho que traz segurança no Senhor ou vai escolher o outro caminho? O Salmo 23 traz o quê? Segurança. Segurança, traz paz. O Não é Senhor isso? é meu pastor e nada me faltará. Então, o que ele quer dizer é que se o Senhor for nosso pastor, nada vai nos faltar, porque ele é o nosso tudo. Sabe? Então, o Senhor, ele quer reinar em todas as nossas áreas sentimentais, né? Em todas as áreas de nossa vida, na verdade. Só que já impulsionando para uma pergunta, eu quero saber o que você tem a dizer sobre os jovens que pensam, irmã Meire falou um pouco, né, que os jovens pensam que é demônio e tal, a ansiedade, a depressão. O que é que você tem a dizer em relação a isso, a essa doutrina que é pregada a muitos jovens e que eles acabam se oprimindo cada vez mais dentro dessa bolha? O que você tem a dizer? A depressão. Bom, vou tratar rápido sobre isso. Para ir para o Salmo 23. Ok. Sim. Vamos lá. Depressão é o que nós chamamos da doença do século XXI. A depressão, ela é uma doença psíquica. É a doença que atinge o nosso psique, a nossa mente. E por ser uma doença, ela é fruto da queda ou da consequência da queda de Adão. Então, sendo uma doença, ela tem que ser tratada como tal. Só que as doenças, ela tem fontes. Ela pode ter uma fonte comum, natural, por uma exposição qualquer, mas ela também tem fonte maligna. Isso a Bíblia ensina vastamente no Evangelho. Existia pessoas que Jesus curava sem expulsar demônios e pessoas que Jesus expulsava demônios para ser curadas. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Como a irmã Meire falou aqui, que foi muito importante. Um cristão que está passando por uma situação dessa, é possível que esse cristão esteja endemoniado? Não. É a mesma coisa que você venha falar que alguém está com câncer sendo cristão, porque um demônio colocou uma célula cancerígena dele e gerou esse câncer. Ele não pode fazer isso, ele não tem autonomia, ele não tem possibilidade alguma, em lugar nenhum desse universo, para poder fazer isso com um cristão. Isso é um ensinamento herético, é moderno, entende? Mas é algo que tem que ser realmente observado de perto,
tem que ser acompanhado. Mas, em suma, resumido, é uma doença do século. Uma doença. Doença é doença. Ela pode ter duas fontes e aí a gente precisa tratar casa a casa. Sendo cristão, claro, com certeza, como ele falou, não tem como uma casa ser habitada por duas. Exato. Essas duas coisas antagônicas, que é o Espírito de Deus e os demônios. É impossível. Ok? Vamos para o Salmo 23? Vamos lá. Vamos lá. Salmo 23. Deixa eu começar. Deixa Deus falar com você Vai. agora. Preste Fala, atenção no que fala. o pastor vai falar. Esse salmo é importante, Júnior. Você solicitou esse salmo, quando eu comecei a estudar ele, eu percebi a profundidade do que Deus colocou em seu coração. Porque quando você olha para o Salmo 23, a primeira coisa que nós temos que entender é que quem escreveu esse salmo foi Davi. Quem era Davi? Davi era um grande homem de Deus. Um homem que tinha uma intimidade tremenda com o nosso Deus. E aqui tem uma peculiaridade importante, que quando Davi escreve esse salmo, ele está falando de algo que está relacionado ao pastor, ao seu trabalho e às suas ovelhas. Isso é importante por quê? Porque Davi, que estava escrevendo o salmo, ele tinha experiência sobre aquilo que ele estava escrevendo. Não era um Romildo da vida que nunca apacentou, que estudou sobre o apacentamento, que estava escrevendo sobre essa questão, esse tema. Mas foi Davi. Davi estava falando daquilo que ele sabia, que ele vivenciou, que ele participou, que ele estava ali, dia a dia, vivendo. Glória a Deus. Né? Não é nenhum teórico, ele era um prático. Então ele sabia o que estava escrevendo. Então o Salmo 23 é um salmo de alguém que conhecia o que estava fazendo, escrevendo, falando, e era de alguém que tinha uma grande intimidade com Deus. Então Davi estava falando de algo que nós precisamos compreender, pelo menos 3 coisas importantes, Jonatas. A primeira é que, para quem apacenta, ele tem que entender que ele precisa de um aprisco. Primeiro, é necessário que nós tenhamos em mente que é necessário um aprisco. Segundo, é que essas ovelhas elas precisam beber água. É necessário que haja um lugar que ela tenha que ir para beber água. E terceiro, é que há um percurso entre o aprisco e o bebedouro. Sim. Essas 3 coisas é importante para nós entendermos o Salmo 23. Entendido? Sim. Existia um aprisco. Estou pegando o mistério aí. Estou entendendo. Pegando o mistério. Existia o bebedouro, o local de beber água. Nem sempre as pessoas tinham a oportunidade de colocar o seu aprisco do lado de uma água corrente ou de uma água boa para beber. Então, este caminho em que o pastor tinha que trilhar com o seu rebanho, muitas das vezes era um caminho longo, árduo, que ele tinha que fazer para dar de beber, senão as ovelhas morriam. Verdade. Um rebanho grande, você não conseguia de forma alguma, hipótese alguma, trazer esta água até o rebanho. Imagina comigo um rebanho de 1000 ovelhas para você dar água. Nós não tínhamos naquela época as bombas d'água que parou outro dia aí. Não tínhamos naquela época. Então ele tinha que levar o rebanho até a água. Então, imaginemos aqui que essas 3 coisas são importantes para nós entendermos o Salmo. Daí a gente começa a ler o Salmo, logo no versículo 23, ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Ele começa aqui falando. Interessante é que esse termo aqui, Senhor, que está, se você vai estar em letras garrafais, isso aqui é o nome de Deus, com que ele se apresenta a Moisés, Senhor. Que é o de rei, vai rei. Isso aqui indica intimidade. Davi não chama Deus de Elohim, aqui ele não chama Deus de Adonai, aqui ele usa o nome pessoal de Deus, quer dizer assim, aquele que é o meu Senhor, eu sei o nome dele e tenho intimidade com ele. Ou seja, eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem é meu Deus. Glória a Jesus. Ele disse, esse que eu conheço, ele é meu pastor. Professor, eu sei a quem eu sirvo. Isso. Glória a Deus. Davi disse, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu sirvo. Fica melhor assim. Glória a Deus. Aí ele continua aí, diz assim, nada me faltará. Nada Acho que vocês sabem que, assim, alguns adeptos de uma teologia nova aí, da prosperidade, às vezes pegam esse termozinho aí, esse textozinho aí, esse trecho do texto, viu, Jonatas? Texto fora do contexto. Isso, para dizer que ele vai ter tudo. Eu quero um carro novo, venha. Quero uma casa nova, venha. Então, ele vai ter tudo. Tudo que ele quer, ele vai ter. Porque ele não vai ter falta.
É o Deus garçom, né? É o Deus garçom, isso, Jonatas, é o Deus garçom. Professor, só Pode abre aspas. Essa teoria da prosperidade, de projeção de vida, de ter tudo e de repente ela não se cumpre, isso causa ansiedade. Isso. Frustra muita Positivo, Frustra ótima muita sacada, gente. ótimo, ótimo. Mas é isso que Deus quer, isso é não isso vem que de está voz, falando vem aqui. de cima. Glória a Jesus. Isso não vem de voz, vem de cima. Aleluia. Glória a Deus. É isso que o Salmo está falando? Com certeza. Porque a ideia que está por trás da tradução é que o salmista não sentiria falta de nada. Ele não sentiria falta de nada. Entende? Por quê? Por mais que ele não tivesse no momento, pelo fato dele saber que o pastor dele é Deus, ele disse, isso não me faz falta. Aquilo que eu não tenho não me faz falta. É a dependência de A Deus, dependência, né? de Dependência Deus. de Deus. Dependência de Deus. Então a ideia aqui não corrobora de forma alguma com essa teologia nova da prosperidade, em que você vai ter tudo, mas da vida de não, eu posso não ter nada, mas uma coisa eu tenho, é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Mas vamos um pouquinho mais à frente, porque Vamos. aqui agora a gente Vamos lá. começa com detalhes importantes para nós aprendermos, porque nós estamos falando de pessoas ansiosas. Sim. Pessoas que, como diziam os mais antigos, quer colocar o carro na frente dos bois. Isso. É justamente isso aí. Pessoas ansiosas. E Davi diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Olha que coisa interessante. Porque aqui nós poderíamos olhar de três aspectos diferentes. O primeiro aspecto, ele está falando aqui de fartura. Sim. Ó, se que uma ovelha precisa para sobreviver é pasto verde, o que o salmista está falando aqui, a gente poderia entender, é que a ovelha vai comer e ainda vai ter pasto para continuar comendo amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um mês, que é muito pasto. Você que está nos assistindo perdeu de dar um glória. Oi, fica ligado, viu? Deus dá muito pasto para as suas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Segundo ponto que a gente poderia olhar, a gente fala aqui de fartura, né? É fartura. Segundo ponto que nós poderíamos olhar é que deitar em pasto verdejante traz a ideia de providência. Providência. Deus, como você falou antes, está provendo o necessário para as suas ovelhas. Porque era comum que as ovelhas elas andassem distâncias longas para encontrar pasto verde. Mas aí o Davi falou, ó, com nós é diferente, com nós o pasto já está debaixo dos pés. A gente deita sobre ele. Olha que maravilha. Ah, Coisa boa ser cristão, Bênção de viu? É você deitar, E é descansar. você dormir e você saber que quando você levantar o pasto está lá para o você. pasto está lá. É providência. Glória a Glória a Deus. Deus. E terceiro, que é assim, é crucial. Eu não sei se vocês sabem, mas as ovelhas são os bichinhos assim, vorazes para comer. É, não para não. A ovelha, quando ela chega no pasto, gente, ela não deixa nem a raiz. Eu conheço uns jovens que são assim também. Essa. Vou sair depois do culto pra comer. Falar em coisa voraz, rapaz, crente come, viu? Come. Certa feita eu estive em Camaçari para fazer uma ministração e foi eu, minha esposa, os meus filhos, algumas pessoas. E o irmão que me convidou, eu não diria que ele foi infeliz, mas ele não deu muita sorte nele. Ele Ele passou convidou mal, para né? comer na casa Passou dele. mal. Foi. Olha, irmão, eu quando saí de lá, eu fiquei com pena do rapaz. Não, acho que não ficou nada. Aquele pasto verdejante. Foi. Ô, Não, glória. e o que botou não deu. Teve que Sim, pegar mais. Busca mais. Tem um pacote de creme crack ali. Uma maisena. Glória a Deus, é desse jeito. Mas que a gente come. É bênção do Senhor. É. Mas vamos lá. Vamos Terceiro lá. aspecto importante disso aí, e aqui agora vai assim, puxar nossas orelhas e Bora lá. nos chamar a atenção, é que as ovelhas são uns bichinhos assim que vorazes. Enquanto tiver pasto, ela está comendo. Isso. Agora imagina comigo. Você tem uma ovelha que é voraz, e de repente essa ovelha deita sobre um pasto verde. Verde. Para descansar. Depois de ter comido tanto. Glória a Deus. Mas ela é voraz, ela não se Olha, sacia. não se sacia. Mas ela chegou a deitar. Chegou a deitar. Sabe o que é isso? Deus, ele faz com que nós controlemos a nossa insaciabilidade. Glória a Deus. Aleluia. É impossível que uma ovelha deite sobre um pasto verde, mas Deus pega e diz assim, você está muito insaciável, vou lhe controlar. Você vai descansar agora sobre Glória a o pasto. Jesus. Glória a Uau. Jesus. Glória a Deus. Vocês pegaram o negócio? Tremendo isso aí. Vocês viu? pegaram? É assim que Deus faz com o crente. Então a ovelha vai deitar tranquilamente sobre um pasto, quando que o normal seria ela estar comendo. Não, descanse, calma. Calma, para um Tem pouco. mais. Pare, isso. Para um É o pouco. que ele deveria fazer, o crente deveria Sim. parar um pouco. Parar um pouco. Chega de buscar tanto. Sim.
Inclusive, um dos maiores problemas desta geração, da nossa geração, é que a gente não desliga. O tempo todo querendo trabalhar, Tempo trabalhar. todo. Aí Deus vai lá na ovelha e diz assim, ó, desliga. Para um pouco. Deita aqui no pasto. Então, o nosso pastor, ele nos desliga de vez em Sim, quando, para você descansar. Interessante isso, pastor. Entendeu? Porque, lendo um pouco essa semana, eu vi algumas passagens sobre SPA. É a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas projetam uma vida futura, mas já quer que a vida futura se manifeste agora. Não se saciam. Sim. Busca, 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 busca. E aquela busca é armazenada na mente, através do efeito RAM de memória, né? Arquiva automaticamente. Daí começa o conflito. Os conflitos vindo na mente, porque está projetando coisas e mais coisas. Não, agora eu não quero mais isso. Não se saciam. Eu entendi Deus falando conosco. Para um pouco. Aproveita o que você já tem e valoriza as pequenas coisas da vida. Valoriza a sua família. Valoriza o que você já conquistou. Você é apenas um administrador de Deus. O mais Ele fará. Descansa no Senhor. Amém. Glória a sétimo- Jesus. E no sétimo dia Deus descansou, né? E Glória a viu Deus. que aquilo que ele É tinha verdade. feito era bom. Glória Se a Deus Jesus. descansa, por que a gente não pode? Aleluia. Verdade. Glória E a é uma Deus. forma de Deus trabalhar, porque quando Deus tira Israel do Egito, que conduz Israel pelo deserto, Deus envia o maná do céu. E Deus diz, olha, vocês só vão pegar uma quantia determinada. Quem pegar mais, não adianta, vai estragar. Vai estragar. Não precisa pegar mais. Alguns insaciados, alguns que Com medo. acho que pensaram que Deus não ia mandar amanhã, ou que Moisés estava mentindo, né? Que não confiou na providência de Deus no amanhã, foram lá e pegaram mais. O que aconteceu? Estragou. Estragou. Mas por quê? Porque Deus queria que eles entendessem que Deus dá a medida, mas aquela medida Ele dá todos os dias. Todos os dias. Entende? A providência Não. está batendo a porra. Nada me faltará. Nada nos faltará. Vamos sentir falta de Nada nos faltará. Verdade. Glória a Glória a Deus. Deus. E ele diz aqui, ele continua, guia-me mansamente às águas tranquilas. Primeiro aqui é a ideia de guiar mansamente. Para nós entendermos isso aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui, Gênesis 33, 13. Gênesis 33, 13. Bora abrir em casa também, hein? Olá, Vocês pegou que sua estão com a Bíblia, Bíblia aí. Fui gente? convidado a falar de Bíblia, então vamos falar de Bíblia. Glória a Deus. Gênesis 33, 13. Diz assim, 12, 13. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia, cansarem, somente um dia, todo o rebanho morrerá. O que é que Jacó está falando aqui para seu irmão Esaú? Jacó tinha rebanho. E Jacó sabia que se ele pressionasse o rebanho andar, o que o rebanho não deveria andar em um dia, ele acabaria perdendo o rebanho, afadigaria, destruiria o rebanho. Então o que Davi está tratando aqui é disso. Davi diz assim, o nosso Deus, ele não nos pressiona a fazer aquilo que nós não conseguimos em um período de tempo. Com Deus, o mundo é diferente, o mundo nos pressiona a dar aquilo que nós não temos. Isso. O inimigo é assim. Mas com Deus não, Ele nos conduz tranquilamente, fazendo que nós venhamos a produzir aquilo que nós produzimos a cada dia. Que nós Glória a temos Deus. de acordo ao seu Condições, propósito. isso, de produzir. Então, guiar mansamente significa que a Ele guiava o rebanho tranquilamente, sem afadigar o rebanho, conhecendo as suas ovelhas. Olha, essa andar um pouquinho mais rápido, que aí na frente ele segura. Porque lá no fundo tem uma mais lenta. Se aquela andar muito rápido, desgarra muito rápido. Então, essa volta um pouquinho, porque você tem que esperar que está mais lenta. E tranquilamente ele é guiando o seu rebanho. Amém. E esta forma de guiar o rebanho é fazer com que o rebanho não venha se afadigar. É o que Jesus falou: o meu fardo é leve e o meu jugo é Suave. As ovelhas do Glória Senhor a não Deus. se afadigam, elas Glória a andam Deus. Anda no com- seu passo. Isso. Glória a Deus. Amém? Não se cobre tanto. Não se cobre tanto, jovem. Amém. Pode continuar ou tem alguma pergunta? Não, interessante é que quando fala guiar mansamente, quando às vezes tem uma ovelhazinha assim do rebanho que às vezes foge. Isso.
Aí aquela que foge, o pastor coloca no ombro, para que as outras, elas não sigam ela. E às vezes essa que foge, ela se perde. Você sabe o que o pastor faz quando uma ovelha se perde? O que é que o pastor faz, professor? Glória a Deus. Ele vai buscar e traz de volta para o rebanho. Verdade. Se tem alguma ovelha perdida, nos assistindo agora, é tempo de voltar para o rebanho. Em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor tem pastos verdejantes e tem águas tranquilas para a sua vida. Amém. Amém? E sobre águas tranquilas, é interessante que você falou, porque assim, ó, quando o pastor conduziu o rebanho até as águas, ele sabia de uma coisa muito importante, que ele não poderia levar as suas ovelhas, se fosse o caso de um riacho, um córrego tranquilo, mas se fosse o caso de um rio, ele sabia que você poderia levar o rebanho todo até o rio, mas quando chegasse lá, esse rebanho não ia tomar água. Não beberia. Por quê? Porque a ovelha é um animal tão sensível que ele se assusta até com barulho. Então, quando o rio está correndo e que faz aquele barulho da correnteza, a ovelha ela não encosta na água para beber. Entende? Porque Sim. há uma limitação na ovelha. E se ele leva até o rio, essa ovelha não bebe, ela morre. Vocês têm ideia? É uma ovelha dessa, ela morre por sede, mas ela Mas não bebe a água. que está à frente dela. Aí Davi diz assim, ó, o meu Deus sabe que eu não bebo água corrente. Então ele me leva até água tranquila Água para que eu tranquila. não morra de Glória a Deus. sede. Glória a Deus. Mais uma prova de quem estava escrevendo sabe o que está Sabe o que escrevendo. está falando. Conhece. Entende? Tem autoridade no assunto. Isso é interessante porque se próximo ele tivesse só o rio como fonte, esse pastor, ele chegaria ao lado do rio à margem, um pouquinho mais distante, cavaria buracos. E aqui fala sobre o esforço do nosso pastor. Sim. Buracos para que minasse, ou ele fazia córregos para que Chegasse, esses né? buracos tivessem água, para que suas ovelhas bebessem dessa água de forma tranquila. Que cuidado, hein? É o cuidado do nosso João, Deus. que cuidado Coisa esse linda, Deus, hein? coisa linda. E aqui é interessante porque, sobre depressão, e aqui vem um alento muito importante, que ele diz assim, ó, refrigera a minha alma. Aqui é uma coisa interessante porque a expressão refrigerar, no original hebraico, traz a ideia de reviver. Reviver. Então imagina comigo, ele pega um termo que traz a ideia de tornar a vida, de fazer viver novamente, e liga esse termo a outro termo importante, que é alma, que é algo que diz respeito ao nosso psique. A nossa mente, o nosso psique, ele está vinculado à nossa alma. É a alma que controla essa área da nossa vida, os nossos sentimentos. Exatamente. E o que ele diz é o seguinte, que esse pastor, ele faz com que a alma dele tenha desejo de viver novamente. Glória a Deus. Você entende? É isso. Traz vida, né? O que ele diz é o seguinte, é que esse pastor, a cada dia, não permite que ele venha ter desejo de desistir. Por quê? Porque todo dia ele está fazendo essa alma dele reviver, desejo de viver, de estar vivendo, vivenciando. Ou seja, sempre está fazendo com que ele entenda que a vida é importante. Glória a sempre Deus. mais, existe sempre mais, né? Quando a gente está com Jesus, Isso. todos os dias ele traz uma porção nova da sua presença, do seu cuidado, e a gente se sente realmente uma nova pessoa. É lindo isso, é lindo. Isso quer dizer que ele nos anima. Exato. Entende? Nos anima. Ele nos anima. Nos alegra. Nos traz- alegra. nos dá vontade de viver. Isso. Glória a Deus. Quanto alguns que estão passando por essa enfermidade, essa doença, né, a depressão, que é o século XXI, que acaba conduzindo, infelizmente, ao homem, ao ser humano como um todo, a ter um desejo de desistir da vida. Isso. Ele acorda Infelizmente. pensando que a vida não faz sentido, e por que viver, e não precisa mais viver, porque não tem sentido nenhum para ele o que a vida vai oferecer para ele. Então ele acorda com esse desejo até o momento em que, infelizmente, chega a tirar a própria vida. E o que o salmista está dizendo aqui, não, esse pastor nosso é diferente. Ele me faz sentir desejo a cada dia de viver. Glória Porque a ele, Deus. ele Glória a Deus. refrigera, ele reaviva Glória a a minha Deus. alma. Ele fala que eu tenho Aleluia. desejo de cada dia estar vivo. Para Glória quê? a Deus. Para cada dia estar com esse. Glória a Deus. Pastor. Aleluia. Né? Tem refrigério para sua alma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse desejo de tirar a própria vida caia por terra agora. Glória No a nome Deus. de Jesus.
A palavra de Deus é refrigério para a sua alma. Deus é o nosso pastor. Ele tem um caminho seguro para você. A vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então, volte. Você se distanciou. Talvez esse tempo você já apanhou tanto que está achando que não tem mais oportunidade para você nesse mundo. Mas Deus está falando com você agora. Você sabe que é você. Pare de questionar a voz de Deus. Volte para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Tenha o desejo de viver novamente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus é vida. Jesus é vida. Eu me alegro. A vida é tão maravilhosa, professor. Tão boa a gente abraçar, ter amigos, falar, construir. Claro que a gente vai ter aflições. Deus não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Não, de hipótese Ele disse alguma. o quê? Tereis, Aflições. mas Tem de bom ânimo. tenham bom ânimo. verdade. Jesus já venceu o mundo. Glória a E Deus. por Jesus somos mais que vencedores. Amém. Glória Amém. a Deus. Bem, Jonatas? Amém. Vamos Vamos lá. em frente. Glória a Desejo Deus. de Tá, viver. tá Vamos maravilhoso. lá. Eu tô igual a ovelhinha aqui me alimentando. Amém. Professor. Tá muito bom. Amém. Ele continua quando ele fala que ele guia pelas veredas da... Veredas é caminho, né? Sim. É, o caminho em que o pastor guia a sua ovelha é um caminho reto. É um caminho de produção. Porque a ideia de andar no caminho é você produzir em sua vida os frutos relacionados ao caminho. É, quando a Bíblia fala do caminho estreito, o caminho largo, a Bíblia fala sobre alguém que está andando no caminho estreito, fala de alguém que está vivendo o Evangelho, vivendo aquilo que procede do Evangelho, Sim. da vida de um salvo. E aquele que anda no caminho largo está produzindo aquilo que o caminho largo faz com que ele produza, Sim. que são obras que são negativas, elas são reprováveis diante de Deus. E quando ele fala sobre alguém que anda no caminho da justiça, ele está falando que Deus conduz aqueles que os servem, produzindo justiça, Glória a Deus. fazendo aquilo que agrada a Deus, honrando a Honrando o Deus e chegando, ao final das contas, né, no final de tudo, a estar definitivamente com Deus. Amém. Crente que anda praticando injustiça, ele precisa entender que esse não é o caminho que Deus chamou para ele trilhar. O caminho é outro, é o caminho da justiça. E ele diz assim, ó, por amor de seu... Por amor Nome. de seu nome. Ô Júnior, quando eu vejo isso aqui, é de uma suma importância, assim, forte, algo forte. fortíssimo. Fazer igual irmão, isso é forte. Isso é forte. É, Júnior, isso é forte. Isso é forte. Porque ele não faz isso porque eu tenho dinheiro. Não, Não. não. Ó, ele não é o meu pastor porque eu tenho dinheiro e sou bonito. E até... Até que é, né? Ele não faz com que eu não sinta falta porque eu sou quem sou. Ele não me faz deitar em pasto verdejante porque eu sou quem sou. Ele não me guia porque eu sou quem sou mansamente. Ele não me leva a águas... Não. Ele não refrigera a minha alma, me dá aquela vontade de viver, de sentir o desejo de cada dia estar vivo, servindo a Deus. Não é porque eu sou quem sou ou porque eu desejei isso, não. A Bíblia faz que ele faz tudo isso aí por amor do nome dele. Pelo amor do Aleluia. próprio nome dele. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, ó. Por causa dele, não de nós, é que ele faz isso. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. O pastor, ele pega as ovelhas no aprisco, conduz ela na estrada, seja no deserto, onde estiver, até as águas. Não é por amor do nome dele, é porque ele necessita do que a ovelha vai dar para ele. Vocês entenderam? Sim. Todo esforço do pastor é porque ele precisa sobreviver. Pastor natural precisa da lã, da carne, do leite. Isso. Então tem um motivo que faz com que Ele ele tem esse trabalho todo. tenha esse trabalho todo. É porque a ovelha vai dar um retorno para ele. Sim. Com Deus é diferente. Nós temos O que alguma nós coisa para dar a oferecemos Deus? Nada. O que nós temos? Nada. Nada. Ele faz por amor do nome. Faz por amor do nome. Não é porque você tem uma lã para dar para ele, não é porque você tem um leite para dar para ele, não é porque você tem uma carne para oferecer para ele, para que ele tenha alguma coisa em troca do que ele faz. Não. Ele faz porque ele quer honrar o nome dele que está sobre a Glória a nossa Deus. vida. Nossa vida. Glória a Deus. O nome do Senhor está sobre sua vida, John. Amém. O nome do Senhor está sobre nossas vidas. Amém. É por amor do nome dele. Glória a Deus. Bem, como nós estamos de tempo? 1 hora? 1 hora. Estamos acabando?
1h10. Jesus. Vamos mais 10 minutinhos e a gente entra com louvor. Mais 10 minutinhos? Isso. Vamos lá. Pronto. Vamos continuar? Vamos. Tá Vamos gostoso. versículo 4? Tá bom esse Tá discipulado gostoso. aí, viu? Tá gostoso? Tá bom. Amém. Tô me alimentando. Aí ele diz aqui, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Bom, aqui tem uma coisa importante, porque a região da Palestina, ela é cheia de vales. O que é um vale? O vale é uma região que tem montanha de um lado, montanha do outro e um precipício no meio, um buraco, né? Então o que o salmista está falando aqui é algo que ele sabia. Existiam situações que para você conduzir o rebanho até a água, você tem que passar por vales. E aqui, as ovelhas, não é que elas andavam no centro do vale, na parte inferior do vale. Elas tinham que andar nas rochas do lado do vale, em regiões que às vezes eram muito altas. Entendi. E aquilo ali era assim, muito perigoso, porque qualquer ovelha ali que vacilasse, ela caía embaixo no precipício e morria. Tá aí o porquê ele fala da sombra. O que é sombra? Sombra é aquilo que está perto. Sim. A sua sombra está próxima de Tá você. próximo. Então o que ele está falando aqui é que a sombra da morte significa o seguinte, que a morte está de A junto. morte está perto, do lado. Está do lado. E se você vacilar, ela vai agir. Tragar. Ele diz assim, ó, ainda que eu ande nesse vale, que eu esteja no alto, e a morte está do meu lado, Ainda assim. se eu deslizar numa pedra, eu caio. caio. Ele diz assim, ó, ainda assim, ele disse, não temeria mal algum. Por- Agora, ele explica, porque aqui tem um Por que conectivo que ele lógico não de teme? razão. Isso. Aí ele explica, por que ele, no monte alto, numa parte alta, onde tem um precipício profundo, onde ele pode escorregar sobre pedras, alguma coisa desse tipo, e cair e morrer, a morte está do lado, olha a sombra, está do lado, sombra é aquilo que está próximo, colado. Perto, colado com o ser humano. Por que nessa condição tão estressante, olha aí, tão estressante, que acaba conduzindo, porque o estresse, ele é, assim, vamos dizer assim, você tem a ansiedade, você tem a chamada, assim, a centralidade, ou aquilo que está no centro, entre a ansiedade e a depressão. Você tem o estresse. Quando a pessoa fica muito ansiosa, ela começa a ficar estressada. Então, o estresse é o meio termo que acaba lhe conduzindo a um estado de depressão. Sim. Então, o que acontece? Aquele estado de estresse, aquele estado de enervamento, por que aquilo não conduzia o salmista, que era a ovelha, Sim. a estar estressado, angustiado, agoniado? Meu Deus, eu vou morrer Vou e morrer, tal. e agora? Por quê? Ele explica. Porque tu que é Jonatas, estás comigo. Glória a Deus. Porque tu, Senhor, estás comigo. Porque tu, Senhor, estás comigo. E ele continua, a tua vara e o teu cajado me Consolam. Olha que coisa interessante. E aqui é importante porque o cajado e a vara do pastor tinha funções muito importantes. E nesse momento era de crucial importância. Porque imagina comigo, você está num caminho no alto, extremamente era estreito, e as ovelhas tinham que ir como em fila indiana, uma atrás da outra. Então, geralmente, o pastor ele apacentava ou com uma pessoa a mais, que era o co-pastor, era alguém que, na ausência do... Rapaz, isso é até interessante, ô Júnior, Isso é interessante. que um pastor, ele, antes de encerrar a carreira dele como pastor, ele colocava alguém para começar a treinar com ele como co-pastor. Sim. Isto por quê? Porque a partir do momento que a ovelha se acostuma com o pastor, se você troca o pastor, ela morre. Ela morre. Entendi. Ela está habituada a ouvir ali o pastor, Isso. né? Ela Ser não conduzida segue o pelo pastor, ela não segue o pastor. Aí o pastor que vem, ele vai ter que agredir as ovelhas, e aí o processo é doloroso. Então o pastor, ele se utiliza de um co-pastor, e ele vai dando ordem e o co-pastor similar a ele. As ovelhas vai acostumando. Quando o pastor estiver ausente, o co-pastor assume o cargo pastoral. Então esse co-pastor estava com ele, e eles, ambos, o pastor e o co-pastor, eles tinham que controlar as ovelhas. Então eles tinham uma vara longa, às vezes a vara do próprio cajado, às vezes não. E essa vara, de longe, ele ia guiando as ovelhas para não irem para o canto do precipício. E caso alguma ovelha tivesse ponto do precipício de cair, o que é que ele fazia? O cajado, ele tinha um formato similar a uma interrogação. Sei. Era curva Dobrado. na ponta. Isso. Um cabo de guarda-chuva. Isso, um cabo de guarda-chuva. Caso ela tivesse um precipício para cair, ele metia o cajado e segurava. Puxava. Volta! Protegia a ovelha. Glória a Deus. Aí Davi diz, ó, se eu estiver perto do precipício e não ver, a vara dele me joga para o centro. Se eu estiver no precipício e escorregar, mesmo assim, se não tiver tempo de usar a vara, o cajado dele me Cajado segura. dele segura.
Glória Ele a não vai deixar eu cair. Estamos seguros na presença Era isso que consolava Davi como Glória a ovelha. Jesus. Que por mais que ele estivesse no caminho e houvesse o risco de cair, ele disse, a vara não deixa que eu encoste, e se porventura encostar e tiver de pé de cair, o cajado dele me segura. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui Aleluia. a vara, ela trazia para o caminho de duas formas distintas. Só limitando, às vezes também tinha que... Bateu um pouquinho, Dá uns mas tapinha, para voltar no caminho. E é importante, porque a correção do Senhor, e aí o pastor corre. Davi está tratando de uma coisa que ele sabia, gente. Sim. Às vezes precisava dar uns tapinhas na ovelha para ela poder entender que o caminho não era aquele. Ela poderia cair lá embaixo. E ela ia perder a vida. Ela não sabia o que estava fazendo, mas o pastor sabia onde ia chegar. Amém. Qual era o resultado daquilo. Amém. E ele fazia o quê? Com a Dava vara, um tapinha, dava uns tapinhas, tratamento do céu. voltando para o caminho. E a gente entende que isso é necessário porque a ovelha não sabe, mas Deus sabe. Interessante que o escritor Hebreus fala sobre isso. Vamos lá? Amém. Hebreus. Chegar o tempo aí, vocês falam, viu? Os 10 minutos. Hebreus. Capítulo de número 12. Diz assim, ó. Vou ler. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. 12:4 a seguir. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita. Açoitar aqui é isso mesmo. Viu aí? E açoita o qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? E o interessante, olha o que aqui Paulo fala sobre o mesmo tema. E aqui eu vou dar a oportunidade para você falar. Deixa eu só encerrar aqui, que aí Sim. você entra. 2 Coríntios 7. Ele diz assim, ó. 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. É triste, às vezes, ser corrigido, dói, sofre um pouquinho. Mas Paulo diz, ó, essa tristeza que você está sentindo agora é a salvação. Gera vida. Gera fruto. Glória a Gera vida. Deus. E eu abro esse parênteses aqui, professor, porque tem muito jovem que está nos assistindo agora e vai nos assistir mais tarde, através do link, que vai ficar salvo, que está ansioso e depressivo porque o pai e a mãe não deu o que ele queria, não permitiu fazer o que queria, corrigiu ele, repreendeu dos caminhos que ele estava andando, das companhias que ele estava andando, mas seus pais estão lhe corrigindo para que você tenha vida, por amor a você. Então, olha, presta atenção no que está ao seu redor, porque nada ficará oculto, tudo será revelado. Os seus pais te amam, honre a seus pais, é o primeiro mandamento com promessa. Amém, é fé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome Tem do Senhor. perguntas? Tem Vamos perguntas perguntas? aí para o Tem professor? perguntas no chat aí? Não. Vamos fazer a leitura e a gente faz o encerramento com a consideração final do professor. Leia o salmo todo, professor, para ficar bem entendido por nossos telespectadores. Vamos terminar? Vamos lá. A gente faz as considerações finais e encerra com louvor. Porque o tempo não espera. Tá tão gostoso que ficaria até meia-noite. Né? Fazer uma vigília aqui. Fazer uma vigília. O salmista termina, né? Quando ele fala que o cajado consola, ou seja, o consolar ali é a garantia, Glória é a a Deus, certeza isso. de que essa sombra da morte não vai atingir ele. Não vai atingir ele. Ele não vai cair do Ele precipício. tem essa certeza. Tem essa certeza. Glória Isso é a o Deus. consolo. Tem que ter essa certeza. Senão a gente Amém. fica o quê? Ansioso, medroso, estressado. Com medo de tudo. Meu Deus, o que é que vai acontecer amanhã e Isso, tal, o emprego isso, e tal. A ovelha estava lá, ela estava tranquila, porque o Tranquila. pastor que estava lá estava Glória a cuidando Deus. dela. Glória a Deus. Ele termina dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos Dias. Glória a Deus. Glória Ele a conclui dizendo o seguinte: Deus cuida de mim e o fim é que eu esteja com Ele Amém. todos Amém. os dias. Amém. Amém. Glória a minha vida. Deus. Preparas uma mesa, eu entendo, de fartura, de banquete. É. Prepara uma mesa. Glória a mesa a do Deus. Senhor cura, né? Amém. Quando nós estamos na mesa Amém. do Senhor, nós recebemos cura. Então, eu creio que Deus está levantando uma geração que está sendo curada por Ele, mas também que permite que Ele pastoreie elas. Amém. Uma geração que não quer só apenas o banquete, mas que quer também ser corrigido, que quer ser guiado por Deus.
sabe? Uma geração que confia no escritor, né? Porque o conhece. Porque eu conheço. E nós conhecemos Jesus, nós que conhecemos Jesus, né? Temos a experiência da vida eterna todos os dias, porque conhecer Jesus é isso. Amém. Conhecer Jesus é a vida eterna. E eu acredito. Amém. Tenho Olha essa que fé. coisa interessante que ele falou aí. O que acabou chegando aqui, não poderia esquecer. Na verdade, João 10, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e traz para fora. E quando tira fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Vai adiante Ele está delas. com elas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então, pois Jesus ele, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E ele diz, logo no versículo 11, para encerrar, ele, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Glória e o bom a pastor Deus. dá vida pelas suas Ovelhas. O bom pastor dá Glória a vida Deus. pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso pastor. Glória a Davi Deus. estava falando dele, Davi estava falando de Jesus, que é o nosso pastor. Sim. Glória Esse a pastor Deus. de Davi é Jesus. Temos o bom pastor. Temos. Que maravilha. O pastor de Davi é o nosso pastor. Glória a Deus. O pastor de Davi É o nosso pastor. Glória a Deus. É o As seu certezas pastor. de Davi é É a as nossa nossas É a nossa certezas. certeza. Glória a Glória a Deus. Amém. Eu me sinto seguro na presença de Deus. Eu também. Glória Eu a também. Deus. Que Deus abençoe, professor. Tranquilo. Não Novas estresse. oportunidades virão. Amém. Vamos Não- ter uma parte 2. Próximo ao Salmo 1. Amém. Próxima, Salmo Salmo 1. 1. Amém. Maravilha. Próxima vez que vier. Se preparem. Salmo 1 tem mistério para nós. Parte Amém. 2. Glória a parte dois Deus. com o Romildo. Glória a Deus. Louvado seja o E nome do parte Senhor. 3, se Deus quiser também. Vamos lá. Vamos que vamos. Em nome de Jesus. Amém. Importante falarmos da palavra, nos alimentarmos pela palavra e transbordarmos a palavra. Amém. Fica o convite para aquele que não é evangélico. Verdade. Entrar pela porta. Exato. Com o pastor, com o bom pastor. Jesus te chama. Procure Verdade. uma igreja evangélica, Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Visite alguém que você conhece, que é da UMADEC. E vamos que vamos. Vamos aceitar Jesus. Vamos trabalhar para o reino. Olha, porque em breve ele vai voltar para buscar suas ovelhas. Glória Júlio, a Deus. eu quero encerrar assim. Fala. A câmera é essa aqui? Qual é a câmera? Essa de lá? Vou falar para vocês, jovens. Vocês são ovelha do pasto de Cristo. Glória a Acabou. Deus. Deus Recebeu? abençoe. Deus abençoe e cure Amém. toda depressão e ansiedade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor. Vamos ouvir.